Estamos aqui na Sementes Cometa. Meu nome é professor Paulo Almeida, da Universidade Federal de Santa Maria, e estamos aqui com os alunos na disciplina de Extensão de Conservação e Manejo do Solo para ver o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta e todas as implicações que esses sistemas acabam gerando aí para a agricultura do Rio Grande do Sul. Bom, boa tarde, eu sou o Maurício. Eu sou também um dos alunos matriculados na disciplina de Manejo e Conservação do Solo. Nós viemos aqui hoje no município de Chapeta, no estado do Rio Grande do Sul, explorar com o seu Ruben Kuds, que é o dono da propriedade, um pouco sobre o sistema de LPF, falar sobre vantagens, sobre cuidados que se deve ter, o que ele agrega em termos de produção e produtividade, que vem a casar muito bem com o que a gente está explorando dentro da disciplina na Universidade Federal de Santa Maria. E acompanhe toda a nossa entrevista e todos os pontos que a gente trabalhou no meio da nossa conversa. Então, estamos aqui na propriedade do Rubens Kuds, Sementes Cometa, para ele falar um pouquinho para nós aqui sobre o sistema de LPF, como é que ele tem manejado o sistema desde já nesse período aí de 6 anos? 2019, quase 6 anos. 6 anos. Quase 6 anos. Então, nós estabelecemos essa área de 54 hectares com milho, capim aruana e os renques de eucalipto. Os renques têm linhas triplas de eucalipto. Essas linhas triplas estão 1,5 m entre linhas. E essa faixa, na ocasião foi plantado milho, 33 metros de cultivo de milho com o capim aruana no extrato inferior, ou seja, no sistema Santa Fé, milho com capim, né? Desafiando um pouco o que se propõe num sistema ILPF, que é os animais entrarem na área só depois do 2º ano, 2 anos e meio, 3 anos, nós logo entramos com os animais após a colheita do milho, né? Fizemos alguma cerca elétrica, tivemos alguma dificuldade com isso, mas funcionou. E as árvores tiveram um desenvolvimento vegetativo bom inicialmente, bem animador, bem motivador até para a gente. E a gente já tem observado os efeitos de microclima, que é maior manutenção de umidade durante o verão dentro da área, ou seja, um efeito de sobreestiagem, ele vem uns 15 a 20 dias mais tarde do que nas áreas a pleno sol, ou seja, nas áreas sem árvores. E também no inverno, eu acredito que daqui para frente, nós não vamos mais ter dano de geada dentro do sistema, porque realmente as árvores formam um bloqueio da convecção do ar quente. Então o ar quente tem dificuldade de subir e a brisa também não arrasta o ar quente embora, acaba protegendo contra a geada. Então já no ano passado, aqui houve uma delimitação bem visível, a gente pode até acrescentar no material uma foto sobre isso, que aqui fora do efeito do domínio das árvores, a geada matou o capim e lá dentro não matou, não tem matado já nos últimos 2 anos. Então seria esse teu sistema com aruana e hoje ele está somente com silvo pastoril já esses 5 anos aí desde a implantação, então só no primeiro ano teve milho. Teve milho, depois com aruana. Nos primeiros 2 anos a gente fez alguma implantação de capim de inverno dentro, de trigo do propósito, trevo vesiculoso, a gente andou implantando com um bom resultado, mas agora à medida que as árvores estão ficando maiores e o capim não morre com geada, então a gente não está mais fazendo a implantação dessas de inverno. Porque você ainda não teve geada aqui, né, esse ano? Esse ano tivemos uma geada que queimou a braquiária mais embaixo, lá na porção mais baixa da paisagem, queimou bastante. Mas aqui a aruana, mesmo nas partes mais baixas, a aruana não chegou a queimar. Então ainda não foi uma geada bem contundente. Certo, certo.
E em relação à arowana, como é que está o desenvolvimento dela no sistema? Como é que tu... Eu vejo assim que a opção por arowana é porque realmente ela é um material que tem, além de plantar com semente, né, comparando com as Tifton ou as outras que poderia ser plantada com muda, facilita plantar com semente. E entre Panicum ou Braquiária, a gente tem a expectativa que o Panicum tem uma qualidade maior e também teria uma distribuição de produção mais uniforme, né? Teria um pouquinho mais de produção no outono e na primavera, sairia mais rápido. Depois de optado por essa forrageira arowana, a gente descobriu aí que na Unijuí houve um resultado muito bom dela em sistema silvopastoril, produzindo bem mais que outras testemunhas. Então acho que a gente está com uma alternativa boa. Uma boa opção. Em relação à adubação da arowana aqui, como é que tu tem manejado? A área é uma área então de cultivo que já era de integração lavoura-pecuária sem árvores, né? Um solo bem corrigido para a produtividade de soja acima de 70 sacos. E aí a gente fez a adubação do milho no primeiro ano e quando a gente entrou com pastagem de inverno também fizemos adubação. Aí o pessoal da Embrapa quis acompanhar um pouco a evolução da fertilidade aqui, tirou umas amostras ali no sei lá, segundo ano. E a gente viu uma amostra até em perfis mais profundos, 5 camadas de 10 em 10 centímetros até 50 centímetros de profundidade. E a gente viu que o estoque de potássio e de fósforo estava bem alto, assim. Eles nos desafiaram dizendo, olha, pode deixar um bom tempo aí, alguns anos, sem recolocar fósforo e potássio. Nitrogênio a gente tem colocado assim, em torno de 3 aplicações, começando ali em setembro, né? Coisa de 150 kg de uma fórmula tipo 40 de N e 5 de enxofre, né? 3 aplicações de 100 a 170 quilos cada uma delas, aí fazendo uns 400 quilos, 400 e poucos quilos durante o verão, né? Para a produção de verão. Muita coisa não deu muito certo nesses anos 2022, 2023 e agora 2025, porque foram 3 anos de janeiro e fevereiro muito seco, alguns até dezembro, né? Muito seco realmente, então até algumas adubações de nitrogênio não foi feito por causa dessa estiagem. Mas deu para a gente ver que o comportamento da forragem aqui, então o impacto da estiagem demora uns 15 a 20 dias a mais para se manifestar, acho que já falei isso. Mas mesmo assim o planejamento forrageiro não fechou com a oferta por causa da seca, né? Nós tivemos secas. Em 2022 nós colhemos 14 sacos de soja por hectare, em 2023 nós colhemos 34 sacos de soja por hectare. E agora, em 2025, se nós tivéssemos soja aqui, casualmente as nossas lavouras de soja eram mais para lá, mais para o norte, choveu um pouco mais. Mas as lavouras de soja aqui, nessa faixa aqui, produziram também de 30 a 40 sacos por hectare. Então, mais um ano que faltou chuva. Problema com déficit hídrico aí. Déficit hídrico bem sim. Mas é importante se frisar isso, né? Que na LPF aqui você teve um efeito de microclima importante. Bem favorável para controle de estiagem. Diminuiu a evapotranspiração. Também. Eu até assim coloquei algumas vezes já que talvez o efeito quebra-vento, né? Ele é 10, 12 vezes a distância da altura do quebra-vento. Então, em sistemas talvez não tão arrojados de botar uma planta perene como o eucalipto, né, uma planta totalmente diferente, de um mercado mais complexo, talvez você poderia fazer renques de capim-elefante capiaçu ou de sorgo gigante de 5 metros de altura, que poderiam proteger uma faixa de 50 a 60 metros de distância, fazer um efeito quebra-vento e teoricamente reduzir essa evapotranspiração em 15 a 20% com uma planta forrageira que pode ser um banco de estoque de forragem também no sistema, né? No caso, só para voltar um pouquinho,
tu não teve problema de reflexo da seca aqui com o gado? Eu tive problema, mas um problema provavelmente metade do tamanho que se não tivesse as árvores, né? O sistema é mais resiliente. Exatamente. O efeito foi mais amenizado, vamos dizer assim. Uma pergunta aqui que é bem interesse nosso, né, dessa disciplina, que é sobre manejo e conservação, sobre essa questão de manejo de solo, controle de erosão. É um sistema que funciona muito bem. Funciona muito bem. E embora, vamos dizer assim, tem um probleminha que tem acontecido aqui, como a gente optou por posicionar os renques nesse sentido, que é a menor declividade média ou geral da coxilha, né? Porque para cá tem um caimento para cá, para lá tem uma ladeira bastante forte, e os fluxos de água que não infiltravam normalmente corriam para cá e para lá. Tá? Então a gente resolveu plantar perpendicular ou diagonal a esses fluxos aí. A recomendação oficial é plantar os renques em nível e em curva, certo, para o sul do Brasil, né? Mas a gente viu que esses renques, embora estão morro abaixo, né? Não com alta inclinação, mas estão. E nós tivemos um pouco de corrimento de água embaixo dos eucaliptos. Isso é importante tu frisar essa. A gente não plantou o capim embaixo dos eucaliptos, poderia ter plantado talvez também, e isso ia dar uma amenizada nesse problema aí. Essa é uma pergunta interessante. O que eu ia te perguntar, quando eu vi aqui a disposição das árvores, eu imaginei que fosse para maior incidência solar. Não exatamente. Não, ela foi. A opção foi não fazer curvas de nível, porque pensando que talvez ia ter que entrar com pulverizador para aplicar um produto para formiga, algum outro inseticida, e eventualmente entrar com planta de cultivo de novo, ia ter que entrar com pulverizador. E daí entrar em curva é perigoso, né? Qualquer coisinha você erra aqui, enrosca a barra. Certo. Então a gente optou deixar reto, linhas retas. Casualmente ele está quase de frente para o norte, né? O norte está aqui talvez uns 10 graus aqui, mais para cá. Então no meio-dia agora no inverno, no mês de junho, né, que a gente tem uma inclinação do sol bem relevante, no meio-dia bate sol em toda a área, né? Certo. Se fosse uma disposição leste-oeste, no meio-dia nós teríamos 100% de sombra nessa época do ano, né? Então o controle de sombra para nós aqui não teria que ser pensar em arranjo geodésico, né? Alinhamento geodésico, eu acho que geográfico não ia mudar muita coisa. Acho que tem que ser realmente com população de árvores e com desrama, que aqui a gente não está fazendo o que se recomenda, né? Nós deveríamos estar com uma população agora já menor de árvores, estamos com muitas árvores, e também as que ficaram deveriam estar desgalhadas pelo menos 60% da altura delas, né? A partir desse manejo da disposição das árvores, o senhor fez alguma alteração entre a largura dos renques? Eu não entendi muito bem a tua pergunta. A partir do manejo que o senhor fez da disposição das árvores, de localização, o senhor fez alguma alteração na largura dos renques? Não, do jeito que foi plantado está até agora, né? A gente não pensou em fazer alteração, até porque não tem, uma vez que está plantado, está consolidado. Qual é a largura? A largura, então, de centro a centro é 38,5 metros de linha central, né? São 3 linhas de eucalipto em cada renque, é 38,5 metros. Isso coincidiu mais ou menos assim, ó. A minha plantadeira de milho e de soja, ela tem 11 linhas de 50 centímetros. Então, e a barra de pulverizador nossa tinha na época 28 metros. Então nós pensamos em fazer 6 passadas de plantadeira, 66 linhas de milho, com 50 centímetros de espaçamento, 33 metros de cultivo de milho. A barra do pulverizador não alcançava os 33 metros, é 28 só, mas tem aquele bico que joga para fazer borda de cerca, ele joga uns metros a mais. Pensei, não, vou botar esse bico, eu consigo pulverizar o milho ou consigo pulverizar a pastagem nos próximos anos sem problema. Então foi essa a lógica, fechou as passadas de plantadeira
E essas linhas de eucalipto a gente riscou primeiro também com o trator, com a plantadeira e com o GPS. A gente riscou outra passada de 5,5 metros, ou seja, 11 linhas de 50 centímetros, aonde não ia se plantar milho e onde ia se plantar as mudas de eucalipto. Bom, então, seu Rubem, uma pergunta que a gente teria interesse em saber mais sobre o assunto é: a gente nota que quando a gente está no meio desse espaço aqui, entre os eucaliptos, dentro do sistema, é um certo conforto até para a gente estar aqui. E a pergunta é justamente se o senhor já notou, em questão de comportamento dos animais que permanecem na área, se a gente consegue atender essa demanda de conforto térmico, de bem-estar dos animais, se o senhor percebe, se o senhor teria como comentar algo sobre isso. Sim, a gente percebe no verão, obviamente, que nos horários mais quentes eles estão procurando a sombra. Sempre que possível eles estão procurando a sombra. Já no inverno, né, no final da tarde, também no entardecer, a gente percebe que aqui é mais quentinho do que fora. Inclusive tem momentos do inverno que o orvalho dentro aqui do sistema é bem menor do que lá fora, porque a amplitude térmica é menor. Então você tem menos suspensão de orvalho, de água no ar durante o dia, porque não aquece tanto durante o dia e não resfria tanto durante a noite, então não condensa tanta água. Então a gente tem certeza que tanto para o inverno quanto para o verão, o ambiente é mais confortável para os animais, sem dúvida. Agora, daí a ponto de ganhar em performance, aí eu não tenho na prática um número consolidado para te dizer. Mas a gente tem uma expectativa de que no verão, um sistema com sombra, ele poderá nos trazer pelo menos 10 ou 15% mais de performance animal. Essa é a expectativa. E como a gente percebe aqui, a gente está cercado por uma área que é formada por eucaliptos, né? Os ranks são formados por eucalipto. Para quem pretende implementar o sistema, a forma de condução do eucalipto dentro do sistema, ele muda? Tem que ter algum cuidado? Tem que adotar alguma técnica desde o início da implantação até o momento da retirada, por exemplo? Nesse sentido aí eu não adotei muito a regra da cartilha, né? Não sei se já falamos aqui na gravação sobre a orientação. Não sei se falamos disso, já falamos? Acho na gravação. Depois da gravação. Então a orientação padrão seria em nível, né? Ranks triplos é algo que se recomenda, fila tripla, mas eu fiz fila tripla bastante adensada. Então aqui nesses ranks aqui já foi cortado um pouco, então aí os galhos das copas já foi feito um pouco de colheita. E também era um ranking talvez que tinha mais falhas, né, mais perdas de população. Mas eu tenho a linha da borda bem mais adensada, em torno de 1 metro, 1,20 m entre plantas na linha da borda e 1,5 m entre plantas na linha interna. A ideia inicial era que a linha interna ia se desramar por conta própria, por causa da sombra das linhas externas. E aí eu ia cortando como lenha as linhas externas e ia deixar do meio. Até certo ponto isso é verdade. Se tu olhar aí, tem todas as plantas do meio, tem menos galho e tem galhos já morrendo, né? Mas também não é tão linear esse argumento aí. Funciona um pouco, mas não resolve. Porque o que se deveria estar manejando hoje aqui era um controle de insolação mais insolação. Nós deveríamos estar com as árvores desramadas, pelo menos até 60% da altura delas sem galho, e uma população nessa fase já menor do que o que tem aqui. Eu plantei os ranks bastante adensados. Em termos de raízes, o eucalipto ele acaba influenciando de forma positiva, negativa dentro do sistema, competindo, por exemplo, com a gramínea, com a forrageira que é implantada? Não. Não. Tem algumas coisas que a gente poderia observar, talvez até tenha foto para depois colocar no material também. Então a gente vê que o eucalipto aqui, o sistema preserva mais umidade durante a estiagem, durante o verão o capim está melhor. Mas nós já tivemos situações de no final da estiagem, quando começou a chover no final de fevereiro, março, você tem uma bordinha perto do eucalipto mais murcha do capim.
Às vezes isso pode até estar acontecendo, recentemente eu comecei a pensar, se a chuva vem em diagonal com vento, as gotas vão bater nas folhas e a água vai cair lá e não vai cair aqui, né? Isso aí pode acontecer. Tá uma interceptação se a chuva vier, né? Mas assim, de modo geral, o efeito estiagem, ele entra aqui no verão 15 a 20 dias mais tarde do que nas áreas a pleno sol. Do ponto de vista de estrutura de solo, não sei o que te dizer, mas sei que a taxa de infiltração de água hoje aqui, tanto com os eucaliptos como com o capim também, né, ela é muito maior do que se fosse plantas de lavoura aqui dela. Dentre as inúmeras vantagens que o senhor citou de se ter um sistema de LPF implantado, talvez seja uma pergunta um pouco contraditória, mas seria interessante de se perguntar também. Em relação à falta de chuva, a gente tem uma resiliência maior dentro do sistema. Tem. E em casos de excesso de chuva, nós temos algo a ser comentado? Também, acho que sim. No caso de excesso de chuva, vamos dizer, de infiltração de água, de conservação do solo, com certeza, com certeza. Questionar em relação ao sistema de LPF se é justamente essa microbiologia dentro do sistema, do solo, de toda a fauna envolvida. A gente vê que um sistema desse preserva de certa forma até o ecossistema, né? A gente ouve bastante pássaros aqui, que é uma questão que é muito importante hoje. O que o senhor teria para comentar a respeito disso, se o sistema ele agrega nesse sentido? Em termos de sustentabilidade, sim, né? Em termos de mitigação de carbono, de emissão de carbono, tudo isso também está implícito no sistema, né? Mas eu gostaria de destacar, assim, o nosso sistema hoje aqui está com sombra em demasia, né? Está com muita sombra. E ele está rodando bem ainda assim, por enquanto, porque ele é uma área mais destinada para verão do que para inverno. Porque com esse nível de sombreamento que nós temos aqui, nos meses de junho, julho, agosto, pouca coisa vai produzir aqui dentro. Então, realmente, a gente não tem uma expectativa de que nessa atual circunstância aqui, situação, o inverno vai ir bem, né? Então, isso aqui, como é uma parte da propriedade só, no inverno a gente tem abundância de forragem nas outras áreas e de forragem de altíssima qualidade, não há uma preocupação de que essa área suporte muitos animais aqui. Inclusive, na prática, eu até tenho observado, assim, embora a gente não tenha um bom monitoramento de ganho de peso por pesagens, por métrica de resultados, eu tenho observado que os animais não dão um bom desenvolvimento aqui nessa janela de junho, julho e agosto. Por outro lado, em setembro, comparando com as experiências de outros agricultores que vêm aqui visitar, em setembro aqui você já tem um desenvolvimento vegetativo bem melhor do que a pleno sol. Talvez já tenha menos temperaturas baixas, né? Menos efeito de geada residual de agosto. Esse efeito de setembro, tu acredita que seja microclima? Eu acredito que seja ausência de geada durante agosto, né? Porque as outras áreas sofrem com geada ainda em agosto. Eu acredito que a temperatura não baixa tanto também. Eu acredito que o efeito microclima dá um desenvolvimento vegetativo, uma arrancada melhor na primavera e também uma chegada melhor no outono, né? Tem mais... tem um encurtamento da janela de inverno, né? Com relação a ponto fazer manejo de roçado. Eu já fiz algumas vezes. Qual foi o resultado disso? Já fiz algumas vezes. A roçada entra quando você perdeu a mão, né? Quando tem muito capim e pouco pasto. Mas eu fiz, eu acho que faz uns 2 anos, uns pedaços aí só. Isso ajudou? Isso ajudou do ponto de vista de realinhar a pastagem, né? Sair dessa situação que está hoje aí, que está com talo, né? A gente não roçou agora porque é inverno, né? Senão, se fosse verão... Se você observar lá onde nós chegamos, né? Lá você vê que foi feita a roçada. Isso, é outra qualidade de capim. Sim. Até falando nisso, esse teu manejo aqui da pastagem, a tua ideia é manejar a tua aroana aqui mais ou menos quantos centímetros, assim? Entre 15 a 45, né?
Não deixar subir mais do que isso aqui. E tu acredita que isso tu tá nesse caso, que seria trabalhei, né? Ela aparentemente... Mas uma oferta de quanto? Ah, não sei, de peso não sei o que te dizer de peso. Aparentemente, assim, nos últimos anos ela começou a ter um biotipo mais rasteiro e mais prostrado do que seria normal, né? Então aqui tu pode ver que tem muita inflorescência dela com um porte relativamente baixo, certo, né? Antes nos primeiros anos ela estava mais ereta, e mais cespitosa também. Agora ela tá ali no roçado, tu olha, quase parece mais um tifton, né? Uma grama. E não tem muito a ver com sombra ou não, porque ali é um roçado a pleno sol ali, né? Esse ajuste de altura que o senhor faz com a pastagem, basicamente é feito com roçadas ou não, quando basicamente o senhor vê a necessidade com pastejo, com gado sendo inserido aqui na... Todos esses 6 anos aqui nós roçamos uma vez uns 20% dessa área, 25%, não mais do que isso. Porque também tu está trabalhando com carga alta aqui, né? E na maioria nos últimos, todos esses verões aí, 3 verões, faltou chuva e faltou pasto, né? Nesse último agora não dá para dizer que faltou, porque também nós não estávamos com uma lotação tão arrojada, uma lotação um pouquinho mais moderada. Desses anos aí, tu pegou os primeiros anos, foram bons, assim, para pastagem? Então, ó, a gente plantou 2019, 2020 estava com milho, né? Em janeiro de 2020 estava com milho ainda. Em janeiro de 2021 tinha muito pasto, sobrou pasto realmente. Já em janeiro de 2022 nós já estava na seca. Janeiro de 2023 estava na seca. Janeiro de 2024 já foi melhor, já foi um ano bom. E 25 de novo foi seco. A gente hoje estima, assim, a população das árvores é bastante variável de renque a renque. Tem esse renque aqui, por exemplo, acho que é um dos renques que morreu muita muda de eucalipto. Ela morreu com podridão de raiz, algumas mudas grandes. E esse tem um lado bom de ter uma população mais elevada, né? Mas ao mesmo tempo você está tendo uma agregação de sol, né? Se nós for observar essa falha que nós temos aqui... Isso, né? Acho que eu ia dizer questão de penetração de sol, acho que era isso que eu ia falar. Sol, né? Aqui, né? Eu ia falar da produtividade. A gente cortou agora um ano atrás, em abril fez um ano, a gente cortou algumas árvores e fez uma certa medida. E extrapolando essa medida aí, nós chegamos à conclusão que nós estamos produzindo aqui no sistema todo uns 17 metros cúbicos de lenha por hectare por ano, nesses primeiros 5, 6 anos. Certo. Né? Considerando que 1 metro cúbico de lenha é aproximadamente um saco de soja, isso é um valor bem relevante, principalmente pensando que se a gente analisar só esses 5 metros em que tem eucalipto, são apenas 14% da área. Então, se a gente tentar fazer uma análise econômica separada de uma tira de eucalipto e uma tira de pasto, então ali na tira de eucalipto está produzindo mais de 100 metros cúbicos por hectare por ano. Não dá para fazer essa estimativa porque o eucalipto interfere também na produtividade de todo o sistema. De certa forma, num ano de muita chuva e de condições climáticas muito favoráveis, ele interfere negativamente porque o limitante seria a radiação solar. Mas nos últimos anos, quando o limitante foi água, ele interfere beneficamente a sombra e a redução de ventos, né? Então, uma vez teve um dia de campo aqui e eu queria botar no banner grande, no mural aquele, o barrilzinho dos nutrientes e dos limitantes, né, de Liebig lá. E que o Bolacha é um grande apreciador dessa filosofia aí, né? Dessa modelagem, dessa figura de explicação. Aí o cara lá, acho que do Sebrae lá, não quis botar o do Senar. Mas o objetivo não era falar de fósforo, potássio e enxofre, o objetivo era falar também de luz e água. Então eu tenho certeza hoje que se o ano for limitante em água, o ILPF é positivo para o pasto.
se o ano for limitante em luz, o ILPF é prejudicial, vai produzir menos, né? Então, só que o ano que chove bem, tu tem um mar de pasto, e aí normalmente tu não tem animais para todo esse mar de pasto e tu vai perder capacidade do pasto por falta de lotação. Certo. Então, perder na colheita. tu não vai conseguir colher e vai passar do ponto, vai perder o fluxo de rebrote e vai acabar dando problema. Então, você tem um sistema com picos mais moderados, com a presença das árvores, você não tem altos tão significativos, mas você não tem vazantes de baixa população, baixa oferta de forragem tão significativa, dá uma estabilizada. O que nós temos observado em outros sistemas parecidos com esse, é de que realmente o maior empecilho para o desenvolvimento da cultura que está aqui, ou mesmo de outros sistemas de grãos, outras culturas, né, é extremamente complicado em função da luz solar. Então eu acredito que o sistema ainda precisa, não é só o caso aqui, mas nós precisamos ir avante para nós descobrir o sistema que possa nos dar mais luminosidade aqui e com a sombra, né, que ele tem um meio termo entre as duas situações, né, para justamente ter essa estabilidade de produção aqui, né, de comida boa para os animais. Então volto a dizer que se isso aqui fosse a propriedade como um todo, se eu não tivesse isso aqui dentro de um sistema que interage com outras áreas, né, eu teria que ter menos árvore e mais sol. Isso. Aqui ainda a gente se permite ter tanta árvore e tanta sombra porque tem outras áreas para dar suporte. E se a gente vai analisar essas outras áreas que nós temos aí, o que acontece? Nós temos um pastejo aí com proteína acima de 25%, né? Nessa época de agora, né? Isso. E ao inverno é o nosso grande negócio. Aqui já muda, né? Já muda. Mas outra questão que a gente pode levantar e pode discutir é... A gente sabe que a propriedade aqui que nós estamos, ela trabalha com diferentes sistemas. Esse é um dos sistemas que a gente está conhecendo. Mas ele se encaixa muito bem dentro de um conjunto maior de sistemas como uma alternativa para o próprio sistema, ou ele seria também um modelo replicável a mais área, ou teria uma limitação, um ponto de cuidado para a gente ampliar esse sistema de LPF como um todo? Dentro da propriedade? Dentro de uma propriedade. Dentro de uma propriedade. Bom, aí eu acho que depende. A gente conhece alguns amigos nossos que têm ILPF em pecuária de leite e o cara está com ranks mais estreitos, mas uma população de árvores bem menor e uma insolação muito maior. Ele está conseguindo, Bolacha, né, trabalhar sem silagem. Conta um pouco da situação desse produtor. Isso, ele não produz silagem de milho, né, abandonou, porque era o maior custo dele, né, e hoje está ganhando dinheiro em função, né, justamente de tirar a silagem de milho, só pasto, sem galpão. O único galpão tem para tirar leite, né? E os animais passam 24 horas aqui. No ILPF. No ILPF. Com água, hoje tem água, né? E o que eu observei lá? A primeira coisa que eu fui lá observar foi olhar o solo, né? Coisa de curioso. Aí fui lá, observei e disse para ele, você está com um problema sério de compactação aqui, mesmo por causa das outras invasoras que estavam vindo, né? Então, esse problema de compactação. Então depois apareceu um pessoal lá que resolveram fazer buraco e realmente se comprovou, né? Então, só que nesse caso dele lá, é uma situação assim difícil de fazer um manejo para desenvolver. Ainda bem que agora deu um vento e derrubou um eito dos eucalipto. Não que eu quisesse, mas isso vai favorecer a entrada de luz, né? E a grama, que ele tem uma tifto e gigs, elas não desenvolvem bem nessa situação. Além da compactação, então, né? Então é um sistema que carece de melhorias, né? Mas a realização dele com o processo em si está assim super faceiro, tranquilo, né? Porque agora ele começou a agregar valor na propriedade. Claro. Mas ele, com uma população de árvores bem menor e com um pasto que tolera pouca sombra, né? O sistema está rodando bem. Tem árvore suficiente para proteger da geada. Teve situações de geada, não está acontecendo geada lá. Fora acontece, dentro da propriedade dele não.
Então está rodando legal, apesar do capim não ser o adequado para o sistema silvopastoril. Talvez esse seja o nosso maior empecilho, ter o capim adequado. Ah, com certeza. Fazer esses ajustes aí, né? Isso aí. Porque isso aí é realmente é um desafio, acho, para todo mundo aí, né? É ajustar essas espécies aí, né? Qual que seria a espécie? Não sei. A espécie... essa tua aruana A aruana é uma das recomendadas para ambiente de sombra. Pra ti tá funcionando. Você pode ver aqui, tá perfeito aí, né? Tá perfeito. E ela vai bem na sombra também a tal da missioneira gigante. Tem aí uma meia dúzia de espécies, agora não me lembro quais são as outras que estão indo muito bem na sombra. Não tem mortalidade nenhuma aí, ó, né? Já com 6 anos. Inclusive também no inverno passado, isso eu ia dizer, a gente começou a cortar em abril, ali alguns lugares a gente até abriu uma passagem completa, ali, não sei se vocês estão vendo ali que tem um espaço ali de uns 8 metros ali, para entrar mais sol, e fizemos um raleio, começamos a observar o rebrote, e no visual, sem medir, sem pesar, sem coisa assim, parece que não deu tanto efeito botar mais sol, quer dizer, ainda nós não estamos ainda com um problema bem consolidado de excesso de sombra aqui. Teoricamente tem muita sombra, mas na prática talvez não seja tanto. Agora pensando, é uma pergunta de um âmbito um pouco diferente, pensando de produtor para produtor, qual seria o conselho do senhor para outro produtor que pensa em implantar esse sistema dentro da propriedade? Então, eu acho que o pessoal estranha muito o negócio da árvore, né? Para quem que tu vai vender isso aí? Isso aí é o primeiro passo a pensar. Para quem que tu vai vender? O eucalipto seca a terra. Esse é um mito. Isso realmente é um mito que a ciência já detonou. Inclusive eu diria assim que se diz que o maciço completo, né, o bosque completo de eucalipto, ele transpira o equivalente à Mata Atlântica, né? E se a gente quer proteger uma zona de manancial, a gente é para plantar Mata Atlântica, né? Então o eucalipto também não iria secar esse local. Então esse é um mito. Eu diria assim, ó, nessa propriedade que nós conhecemos de produção de leite, as linhas são simples, são únicas, né? Não é linha tripla, é uma linha só de árvores. Então, para quem não tem muita noção de onde é que eu vou botar esse eucalipto, será que é demais? Pode reduzir população, e isso não vai reduzir a oferta de forragem nos primeiros anos, porque quando eu plantei o milho aqui, eu deixei de plantar 14% de milho, né? Eu acho que o efeito quebra-vento tem que ser mais estudado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul tem poucos subsídios do efeito quebra-vento. Então, quando ele perguntou antes de ampliar o uso, né, dentro da nossa propriedade, hoje nós ainda não estamos com toda a coragem de fazer outras áreas com isso, porque essa é uma área de pulmão forrageiro para o verão, especialmente para dezembro, janeiro, fevereiro. Mas o que eu acho que vou acabar fazendo, né, é botar algumas linhas de quebra-vento de eucalipto em algumas posições das outras áreas, né. Eu me lembro assim que em 2005 houve uma estiagem bem significativa e eu visitei um amigo em Cruz Alta, o finado Vargas, e aí ele perguntou como é que está a seca lá, não, pois é, problema, perda aí de, sei lá, 70%, 80% de produtividade. E ele me disse naquela vez, tu sabe que se nós tivéssemos quebra-vento na crista das coxilhas aí devidamente posicionado, talvez nós poderíamos ter um impacto de estiagem muito menor. Aquilo ficou na minha cabeça, mas eu nunca pensei seriamente em fazer. Então hoje eu já penso que talvez tem que planejar não um sistema ILPF com linhas, vamos dizer, de 30 em 30, 40 em 40 metros, mas talvez só algumas mais na crista das coxilhas e talvez até fazer aqueles quebra-vento com capim alto, com capim capiaçu ou com um sorgo gigante. Pode ser interessante também, para reduzir o dano de estiagem no soja e no milho, né? Que é algo interessante, né, até de se comentar para quem está nos acompanhando aí, que praticamente se a gente pegar o
o conjunto inteiro da propriedade, a gente pegar esse sistema de LPF que a gente está aqui agora, nós temos quase que um ambiente único aqui onde nós estamos, né, em comparação com outras áreas. A gente cria praticamente uma situação única dentro da propriedade, que é essa característica que o LPF tem a capacidade de implementar em uma propriedade quando aplicado, né? É isso aí. Eu acho que seria interessante realmente que a produção animal oriunda desses sistemas de LPF tivesse um valor agregado de mercado, porque isso é socialmente justo, né, do ponto de vista de sustentabilidade ecológica. Mas aí chega uma Olimpíada de Paris lá e os caras simplesmente resolvem cortar a carne da alimentação dos atletas, gerando uma distorção, né, nos resultados lá. Alguns atletas foram prejudicados por esse negócio, muitos, acho que a maioria foi prejudicada, né? E eles, em vez de poder cortar a carne com esse discurso de ambientalista, vamos dizer assim, eles podiam optar por comprar carne de sistemas que são sequestradores de carbono e não de sistemas que são emissores de carbono, né? Se eles comprassem carne dos sistemas de LPF do Brasil, eles estariam promovendo a mitigação da emissão dos gases. E também se eles comprassem carne do bioma Pampa, que ele trabalha em equilíbrio até sequestrando carbono, né? Tem vários dados a respeito disso. Não, nessa linha, Rucudes, de sustentabilidade dentro da propriedade, eu me refiro assim à questão sustentável, também econômica. O sistema, ele privilegia a sustentabilidade econômica? Eu diria que nesses anos caóticos que nós tivemos agora, de 2022 até 2025, somente uma safra de grãos de verão boa e uma safra muito ruim, uma safra mais ou menos ruim que essa última agora, né, 14, 34 e 52 sacos por hectare. Isso acumula uma perda nossa aqui de 110 sacos de soja por hectare que a gente esperava colher e não colheu. E eu tenho certeza que nesse sistema em LPF aqui foi bem mais rentável do que a média do sistema de grãos, só lavoura, porque foram anos extremamente ruins. Agora, pegando um ano bom de colher 70 sacos de soja por hectare e colhendo bem trigo, provavelmente a minha renda aqui dentro vai ser menor. Mas é importante, né, frisar essa questão da sustentabilidade econômica dentro desse sistema. Ele é um sistema bem mais estável, mas com ambições mais moderadas, né, e uma renda que está crescendo no longo prazo, né? Se o eucalipto aqui hoje está acumulando cerca de 17 metros cúbicos por hectare de lenha, isso são cerca de 17 sacos de soja por hectare, tem que ter... que eu não preciso fazer, que vou colhendo devagarinho, não todo ano, mas posso ir colhendo. Tu vai usar para ti essa lenha? Eu vou usar para mim, mas não vou dar conta, vai produzir mais, vou ter que vender essa lenha também. Hoje, né, um metro cúbico de lenha está valendo bem mais que um saco de soja, mas tem épocas que valia um pouco menos. Hoje está em torno aí de 160, 170 reais o metro cúbico de lenha, comparando com um saco de soja de menos de 120. Se tu manejar ela para madeira, para serrar, né? Aí que é o primo rico da história, acho que é aí que tu vai ter uma rentabilidade maior, né? Mas isso também demanda mais manejo de desrama para agregar valor numa tora de alta qualidade. A gente teria que estar cortando esses galhos aí, fazendo desrama. E é um serviço bem difícil, né? Sim. Obrigado. Mais uma pergunta interessante seria a questão do controle do carreiro dos animais, onde ocorre maior passagem, como é feito o controle, se tem uma maior lixiviação ou não tem controle de perda de nutriente ou de perda de forragem, onde tem mais locomoção dos animais. Sim, bem interessante isso aí. Antes eu falei que embaixo das árvores a gente teve um certo escorrimento de água e isso também tinha muito a ver com o trânsito dos animais embaixo das árvores. A gente tinha os piquetes aqui, atualmente no momento não tem nenhuma divisão de piquetes, aqui está uma invernada só de 54.
mas há um tempo atrás tinha cercas no mesmo sentido dos renques aqui. Então, o primeiro piquete mais para lá, eles tomavam água aqui numas vertentes que tem na cabeceira aqui da coxilha, no pé da coxilha aqui, e outros eles iam tomar no açude, que é ali para baixo. E aí aqui, ó, nessas linhas aqui, eles caminhavam no meio das árvores, na sombra, qualquer hora do dia, tal, morro abaixo, e ali, além de não ter tanto capim embaixo das árvores, também tinha o pisoteio e o carreiro. E isso também um pouco acelerou esse processo de correr água debaixo das árvores aí. Né? A gente fez alguns cortes, tem naquela cabeceira lá, tem problema de trânsito, de rastro de animais morro abaixo, correndo água. Aqui nessa cabeceira tinha também, tem um pouco. Até também o trilho de trator, né? Quando você vem fazer alguma coisa, você vai andando morro abaixo. E na verdade isso também acontece nos cultivos anuais de lavoura. A questão é que normalmente esses rastros, que sempre são o mesmo rastro pulverizador morro abaixo, o agricultor toma alguma iniciativa de fechar isso aí de 3 em 3 anos. Né? Porque se você deixar à vontade, abre verga. É uma questão importante, né? Então aqui, como já está agora, vai fazer 6 anos, né? Aonde não se fizer nada vai abrir valeta, né? Que os animais fazem carreira. Bom, então como resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje, eu gostaria de perguntar para o senhor, como conclusão de todos esses anos de implantação, tudo que o senhor viu, tudo que o senhor aplicou, para a gente conduzir quem está assistindo e quem tem vontade de implementar um sistema desse. O que o senhor recomenda, o que o senhor diz que é fator definitivo para adotar um sistema de LPF, principalmente com a situação que o nosso estado vive hoje, dentro da realidade de seca, de chuva? Sim. É vantagem? Eu ia começar a tua resposta. Ou não é vantagem? Eu acho que nada é definitivo. Tu usou uma palavra definitivo. Definitivo acho que nada é. Mas eu diria assim, né, que nenhum sistema de produção, o Bolacha já falava isso em outras situações, nenhum sistema de produção é feito só com grãos, né? E as pessoas que estão apoiadas em sistema de grão à base de soja, somente de soja, e com todos os ovos na mesma cesta de janeiro e fevereiro, que se der uma janela de seca, vai quebrar com o programa do cara, e tá aí os últimos anos que mostraram isso. Então, não dá para ter um sistema só baseado em grãos e só baseado em soja, primeiro ponto. Então, integração lavoura-pecuária, acho que é uma palavra, é uma alternativa de diversificação. Pode ter outras alternativas de frangos, de sei lá o que, de outras HF aí, de horti, né? Então, para quem tem integração lavoura-pecuária de corte como nós, também acho que é imprescindível ter uma pastagem permanente de verão. Acho que todo mundo que já faz integração lavoura-pecuária de corte em mais de 5 anos já viu que tem que ter uma perene de verão. E se você vai ter uma perene de verão, aí o ILPF nessa área eu acho que se encaixa perfeitamente, que vai dar mais resiliência, mais estabilidade nessa oferta e vai dar mais conforto para os animais. E para quem trabalha com integração com gado de leite, aí eu acho que a presença das árvores na pastagem é mais relevante ainda, porque o conforto animal se expressa num diferencial de produtividade muito mais relevante, né? Porque as vacas de leite realmente elas não vão pastar no sol quente de verão. Então é muito relevante. E aí você fez uma pergunta antes que acho que eu não explorei toda a resposta. Então eu diria, se você acha muitas árvores de eucalipto, plante linha simples, plante uma população talvez só de 100 árvores por hectare, que você vai dominar a sombra com mais facilidade. Plante algumas árvores de noz pecan, por exemplo, que durante o inverno então vai ter mais sol para uma sobressemeadura de aveia, trigo ou azevém dentro do sistema. Tudo é flexível, tem vários arranjos para se fazer. Então, antes nós comentamos alguém que tem grama gigs e tifton, que quase não tolera sombra, que é uma das piores espécies para a sombra.
vai ter que trabalhar com população menor de árvores. Tudo tem manejos e encaixes, né? Tem que explorar as possibilidades que o sistema dá. Eu sou a Samara, também participo da disciplina de extensão de manejo e conservação do solo. Eu estou aqui para agradecer os irmãos Cudins por ter aberto a porteira para a gente, para ver todo esse sistema que é um dos únicos aqui na região. Eu sou o Denian, também um dos participantes da disciplina de extensão de manejo e conservação do solo. Nessa data viemos, através dos irmãos Cudis, visitar e conhecer o sistema de integração lavoura-pecuária e suas implicações e seus pontos positivos e negativos. Bom, estamos aqui na propriedade dos irmãos Cudis, fazendo um reconhecimento dessa atividade da integração lavoura-pecuária-floresta, mostrando então toda essa interação que tem aqui, esse meio ambiente, né, para aqueles que não conhecem, esse ambiente que nós estamos aqui, nesses 6 anos em que foi instalado, nós não tivemos problemas com geadas aqui dentro do sistema. Mesmo com geadas intensas não houve. Então é um ambiente totalmente diferente, né, para que a gente possa agregar valores. Outra coisa muito importante é a questão de manter um clima agradável para os animais aqui dentro, para a pastagem, né, que é fundamental. Também nós temos a condição de guardar água aqui no solo. Nós não temos problemas de erosão, né, tem um que outro lugarzinho, né, os animais sabem que caminham. Então isso nos dá uma conservação do solo muito grande. E para vocês verem que nós estamos aqui em pleno mês de junho e com a altura de um pasto aqui excepcional, né? Só para a gente observar isso, né? E aquilo que às vezes as pessoas imaginam, pensam sobre a compactação de solo, aqui nós não temos compactação do solo porque nós temos um tapete verde que permite que o animal sempre caminhe em cima de alguma coisa, né? Sempre pisando em alguma coisa e não compacta o solo. E também para nós é uma satisfação recebermos o pessoal de Palmeira das Missões, né, que veio aqui para nós podermos interagir e também colocar os nossos conhecimentos e eles também colocar os conhecimentos e trocar essa informação, que a informação é primordial, especialmente esses jovens que vêm aqui. Isso aqui para o futuro deles vai ser de muita valia, porque são poucas as áreas no estado que tem esses sistemas, né, que ainda estamos sob adaptação. Muito bem, para nós da família Cudis e da Sementes Cometa é um privilégio poder receber estudantes e colaborar com a pesquisa e com o desenvolvimento dos profissionais que vão atuar como orientadores dos agricultores no futuro e poder trazer um pouco da mensagem de quais as potencialidades e as limitações dos sistemas de ILPF para os profissionais de informação. É um prazer a gente poder colaborar com isso e que Deus permita que esses profissionais possam trazer grandes resultados para os agricultores no futuro.